paz do Senhor, uma boa noite a todos. Depois uma rápida reflexão sobre a parábola do semeador de Mateus 13, repetida em Marcos 4 e Lucas 8, para quem quiser um estudo mais aprofundado sobre a passagem. Mas Deus me pôs no coração a partir do versículo 13, que diz assim: E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu frutos, um a 100, outro a 60, e outros a 30. Versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Virando a página, dando um salto, por assim dizer, no versículo 14 diz assim: E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo não ouvireis, mas não compreendereis, E vendo vereis, mas não percebereis. Percebe? Vou repetir o versículo porque houve um erro, E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Versículo 18. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Vamos dar uma parada para nós meditar algo até aqui. Ouvimos a palavra ouvir. Ouviram ou ouvir. E no versículo 18, presta atenção, escutai. No sentido geral, entre ouvir e escutar há uma grande diferença. O que era ouvir? Ouvir é algo de audição, ou seja, você ouve, está conversando com alguém, está ouvindo um carro passando, se está em casa, alguém derruba algo lá na cozinha, e você está assistindo que sabe uma coisa, está ouvindo. Isso é ouvir, você não terá controle a não ser que tape seus ouvidos. Ou se tem algum problema de audição, é diferente. Mas, em se tratando de ouvir, você estará conversando com alguém, quem sabe, estará ouvindo. Então não tem como você, isso é algo auditivo, você vai ouvir. Já o escutar, é quando você ouve e presta atenção. E ao ouvir e escutar, você processa o que está ouvindo, escuta, e acaba agindo, positivo ou negativo, tentando saber o que é aquilo. Ou seja, você ouviu, mas prestou atenção, você escutou daí, e vai ver o que está acontecendo, para que possa saber e ir mais a fundo sobre o assunto. Então veja a diferença no trabalho, até mesmo em casa. Às vezes a gente é falho, o ser humano é falho. Em coisas simples, tanto ao ouvir Deus como ouvir até o próprio ser humano. Quantas vezes esposa ou esposos, principalmente quando a esposa fala várias coisas e você e depois acaba nem se lembrando. Você ouviu, mas não escutou. Quem sabe alguma coisa você escutou. Estudiosos dizem, na área da medicina, que o ser humano pode falar até 100 palavras por minuto. Mas o cérebro processa até 400 palavras por minuto. Percebo que não é impossível você ouvir e escutar. Ou seja, é possível sim. Se processa 400, segundo os estudiosos. E o ser humano tem capacidade de falar até 100, quem sabe um pouco mais, palavras por minuto. E se o seu cérebro processa 400 por minuto, então
é possível sim ouvir e processar. Isso é só para nós entendermos, né, a diferença. A questão está que alguns perguntam, mas como assim a Bíblia ampara? Percebam, amados, que aqui pelo versículo 18 falei, escutai, pois a parábola do semeador. Jesus falando, escutai-vos, pois a parábola do semeador. Vejam que o povo ouvia, mas quando ele diz escutai, ele falou, preste atenção. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, versículo 19, vem o maligno e arrebata o que foi semeado ao seu coração. E isso é o que foi semeado ao pé do caminho. Percebam? À beira do caminho. Lugar onde pessoas passam, lugar apisoado. Percebe que como ele não consegue se firmar na terra, porque ela está muito firme, o pássaro vem e arrebata, simbolizando o inimigo. Ele vem e tira. As aves o comeram. Simboliza assim que você está tão atarefado no seu dia a dia, você está ouvindo tanta coisa, você pensa que está pensando a tantas coisas que não edificam, e a palavra de Deus não consegue enraizar, não consegue germinar em você. Isso que Jesus quis dizer. Aí diz assim, no versículo 20, versículo 19 foi o que caiu à beira do caminho, né? Mas veio maligno e foi semeado no seu coração. Esse foi semeado ao pé do caminho. Versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Quando se diz aqui em pedregais, é um solo que ele enraiza rápido. Quando você, vamos dar um exemplo, você vai no culto fervoroso em que Deus agiu, você saiu dali glorificando, que palavra poderosa. Mas sai dali e se ocupa com tantas outras coisas, ouve tantas outras coisas, e até escuta muitas coisas, mas não ouve a voz de Deus. Você não tem raiz profunda, e logo se seca. Pouca duração. Vemos aqui que recebe com alegria, mas a angústia, a perseguição por causa da palavra, a afronta do dia a dia, esse é o tipo de semente, o tipo de pessoa, por assim dizer. Mas o 21, o 22 assim, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Vemos aqui que aqui fala sobre não é errado você se preocupar com o amanhã, não estou dizendo isso, mas você tem que se preocupar com a salvação, se preocupar em permanecer firme, ouvir num culto de pregação a palavra, uma advertência, uma palavra de conforto, quem sabe, e ficar meditando dia a dia, ouvindo e escutando, enraizando em teu coração cada vez mais, para que essa raiz se aprofunde mais, para que essa raiz não venha a ser sufocada por nada em que o mundo te oferece. Vemos aqui que a sedução das riquezas sufocam, a palavra fica infrutífera. As pessoas focam em tantas coisas e não focam em permanecer naquela palavra que foi ouvida. Eu quero aprender mais, eu quero mais de Ti, Senhor. Mas o versículo 23 diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, e outro 60, e outros 30. Percebem? Jesus respondendo: o que foi semeado em terra boa é o que ouve e compreende. Você tem ouvido? Você tem compreendido? Escutai. Deus tem usado de várias maneiras, em pregações, louvores, testemunhos, até mesmo nesse vídeo. Como advertência para você e para mim, somos falhos em tantas áreas, mas reconhecemos que somos falhos. Mas é Deus que nos enraiza, a palavra enraiza em nós, Ele que age, Ele que por assim dizer, ele fica adubando todo dia, usando de amor, usando alguém se preciso, que sabe, derramando graça sobre a tua vida para tirar um tempo para ler a sua palavra, meditar mais sobre ela, ajudando aquele que precisa também, é muito bom, é o dever do cristão. Porque o mal muitas vezes impera, porque Deus põe em nós
né? A chance de fazer algo. E muitas vezes pessoas boas, entre aspas, que bom é Deus, a bondade vem dele, não somos bons de nós mesmos, é porque mas deixamos Deus usar em bondade. Quando somos bons, entre aspas, o mal não consegue imperar. Ele só impera quando os bons, entre aspas, deixam de fazer o que Deus põe em seus corações. Ajudar aquele que precisa, falar do amor a quem precisa. Jesus te ama, Jesus quer que você se entregue a Ele. Coisas que parecem tão simples, mas repito, somos falhos, só ouvimos, mas não escutamos. Vamos prestar mais atenção, escutar tantas coisas que ouvimos, mas escutar e permanecer. Senhor, eu quero mais, eu quero aprender mais de Ti. Amém? Essa é uma palavra com tantas passagens que de versículos foram lidos rapidamente. Mas Deus está falando ao meu coração como está ao teu coração. Você, quem sabe, ainda não o aceitou, aceite agora. E se um dia aceitou e está distante dele, volte agora nessa oração. Senhor, nosso Deus e poderoso Pai, essa é a oração que eu te faço, te agradecendo por essa oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de estar aqui novamente, falando do teu amor, da tua graça, Senhor. Que possamos não só ouvir, mas escutar, prestar atenção, meditar, se aprofundar, enraizar o Senhor. Que possamos ser aquela semente em terra boa, Senhor. Aquela semente que produz frutos para o Senhor. Pai querido, Pai amado, aquele que não te aceitou, que possa erguer suas mãos comigo e pedindo para escrever seu nome no livro da vida, Senhor, neste momento. E aquele que se desviou, Senhor, que volte-se para o Senhor em nome de Jesus, neste momento. Obrigado, Senhor, por tudo que já tem feito e nos dado, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém, Jesus.